Seja muito bem-vindo para o nosso plano anual de leitura da SER. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Mateus. No capítulo 13, nós vemos uma muito conhecida parábola, na verdade, não uma, mas muitas parábolas falando sobre a semeadura, o trigo e o joio, a semente de mostarda, o fermento, as promessas do Senhor, explicações das parábolas, tesouro perdido, pérola e a rede de pesca, e quando Jesus ainda chega a ser rejeitado na sua própria cidade. O que nós podemos falar sobre todas essas parábolas? Elas têm um único objetivo de explicar como o reino de Deus funciona. No reino de Deus, as coisas são feitas desta maneira. E se você prestar atenção, o reino de Deus em todas essas parábolas, ele está colocado para pessoas que estão dispostas a renunciar algo de si mesmas, das suas vidas, para se abrir para a mensagem do Evangelho de Deus e muito mais do que se abrir para a mensagem do Evangelho de Deus, dar frutos em relação a esta mensagem. Tanto que ele fala, ai de você, Corazim, Betsaída, Cafarnaum, que viveram tantos milagres, porém não se abriram, não reconheceram, não deram frutos. Então, quem sabe você tem sido essa pessoa que Deus tem lançado sementes na tua vida, mas ela tem caído à beira do caminho, ela tem caído em lugares espinhosos, em lugares que a sufocam, e ela não progride, ela não dá frutos. O Senhor está falando sobre pessoas com ousadia para abrir mão de áreas da sua vida que estão impedindo com que a palavra de Deus entre e assim dê fruto. No capítulo 14, nós vamos ver Jesus Cristo entrando em assuntos muito especiais como a autoridade espiritual. É muito importante nós entendermos que começa o capítulo 14 de Mateus com a morte de João. Imagine então os discípulos de João como estavam aterrorizados e Jesus Cristo tem compaixão deles e os recebe. E chega um momento em que as pessoas precisariam então procurar alimento. E Jesus libera uma palavra muito especial para os discípulos, quando eles vão dar um conselho para Jesus, dizendo: despeça a multidão. E Jesus Cristo fala no versículo 16 de Mateus 14: providencie você mesmo alimento para ela, para essa multidão. Ou seja, Deus, e em Deus nós temos autoridade de providência. Deus nos dá em Jesus Cristo autoridade para providência divina. Jesus é providência divina. Basta nós crermos na palavra de Deus, basta nós entregarmos o que está na nossa mão, o que está na nossa vida, e a providência divina estará sobre nós. Isso é autoridade espiritual, e Jesus ainda vai provar essa autoridade ao andar sobre as águas e ao falar para Pedro: vem então, você acredita que você pode viver essa autoridade na tua vida? Creia na minha palavra e ande sobre as águas. E quando Pedro começa a afundar, Jesus fala: pequena fé, porque você não creu. Nós precisamos nos render à autoridade espiritual de Jesus sobre a nossa vida, a um ponto de nós andarmos com autoridade espiritual sobre essa terra. Não permita de maneira nenhuma que o espírito da incredulidade tome conta da tua vida, do teu coração, do teu dia, porque isso vai minar a tua fé, vai te roubar os frutos do Espírito na tua vida e vai te roubar frutos do reino que você e eu precisamos apresentar diante do trono de Deus. E nós terminamos o capítulo 14 lendo esse versículo. As pessoas chegavam até Jesus suplicando para tocar na borda do seu manto e todos que tocavam eram curados. Toque a borda da autoridade de Jesus. Toque a autoridade de Jesus na tua vida e você vai viver providência divina. Esse é o nosso 7º dia de leitura da palavra de Deus e eu te encontro no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.